Olá, hoje nós vamos ao nosso terceiro tema de centro cirúrgico e central de material esterilizado. Hoje nós vamos falar sobre anestesiologia, tá? E um pouco que é os cuidados da sala de recuperação pós-anestésica. O que a gente classifica como anestesia é a perda da sensibilidade dolorosa. Pode ter perda da consciência ou não, ou um certo grau de amnésia, certo? Os estados patológicos, e a gente pode também ter perda de consciência nos estados patológicos diversos, mas contando com a anestesia, ela não é um estado patológico, tá, gente? Ela é provocada artificialmente pelos agentes anestésicos. A anestesia, tá? Ela é uma privação da sensação dolorosa ou da sensibilidade tátil, especialmente a tátil e a dolorosa também. E ela pode ter o quê? Uma supressão temporária da dor sem a perda de consciência, ou pode ser também com a perda da consciência, depende da anestesia. Já a analgesia, ela suprime temporariamente a dor, mas ela não tem a perda de consciência. Essa é a diferença da anestesia com a analgesia. A anestesia pode ter a perda da consciência, dependendo do tipo, já a analgesia não. Nós temos anestesia local também chamada de analgesia, que ela pode implicar, tá, na perda de uma sensação dolorosa de uma área limitada do corpo pelas terminações nervosas, tá? Impedindo que naquele local você sinta dor, né? E nós temos também a anestesia regional, ou que eles chamam muito de bloqueio. Eles utilizam muito em cirurgias, né, de um membro, tipo um braço, né, que tem um bloqueio daquele membro para fazer cirurgias, né, para bloquear a dor àquele local, naquele local, para poder fazer a cirurgia de uma fratura, né, que vai normalmente ser aplicado nas fibras nervosas, onde vai diminuir ou impossibilitar a condução de impulsos nervosos naquela área corporal. Já a peridural é uma injeção que é um anestésico local ao redor da membrana chamada dura mater, ela fica ao redor e é no sistema nervoso central. Normalmente a peridural, tá? Ela você não vai sentir a dor, mas você sente parcialmente o tato, os movimentos, né, daquela região. Mas ela permanece, o paciente permanece lúcido, mas não faz com que você não tenha toda a anestesia, que você não sinta mais aquele órgão, que você não sinta mais o estímulo tátil, porque ele é ao redor da dura mater, que é diferente da raquianestesia, que a raquianestesia ela é administrada também, tá, no sistema, envolve, né, na região lombar, igual a peridural, mas ela vai já direto lá no líquor, bloqueando toda a sensibilidade dolorosa e tátil também. Então você não sente mexer, você não sente nada, mas também não tem a perda da consciência. Já tá, na anestesia geral, nós temos o que? Um estado que reversível. Por que reversível? Porque é dado anestésico e depois reverte, né? Que tem uma depressão do sistema nervoso central. E normalmente o que? Dos músculos também, né? Da sensação dos músculos, da sensação das fibras nervosas, né? Do músculo respiratório pode ter. A gente pode dividir ela em hipnótico, né? Que é semelhante, uma dosagem semelhante a um sono profundo normal, né? Que o indivíduo ele vai despertar com estímulos sensitivos que a gente tem. A narcose, que é um sono artificial provocada pela perda de consciência e insensibilidade também.
o indivíduo ele não consegue ser despertado com estímulos sensitivos, tá? Precisa retirar realmente a droga. E anestesia basal, que é o nível de anestesia mais superficial conseguido, que geralmente é administrado uma medicação pré-anestésica, um dormonide, tá? E o paciente fica inconsciente, mas não suficientemente deprimido que possa realizar um procedimento cirúrgico. Ele só fica com sono, tá? Bem superficial. E a sedação, que o paciente se encontra acordado, mas apresenta um grau moderado de depressão do sistema nervoso central. Mas ele fica calmo, fica sem o nervosismo. É utilizado muito para fazer as colonoscopias, as endoscopias, né? Essa sedação. Aí nós temos aqui a notria, que é o estado de torpor ou estupor que a gente chama, né? Esse termo é muito utilizado para definir a inatividade mental e motora do sistema nervoso. É o tipo de anestesia que há bloqueio total, sensitivo, motor dos reflexos mental ou de vigília. É uma anestesia equilibrada, né? Ou uma notria que a gente chama. É a anestesia mais profunda que pode se ter, né? E os objetivos da anestesia, né? Dos anestésicos, é suprir a necessidade dolorosa para o paciente não ter a dor durante o ato da cirurgia ou manutenção dele também, né? Tendo a perda ou não da consciência, como eu falei, tendo um relaxamento muscular e proporcionar as condições ideais para a equipe cirúrgica atuar. Esse daqui que eu coloquei aqui é uma equipe de anestésicos, né? Que tem a mistura de gases e tudo mais, né? Para poder fazer as anestesias, principalmente as gerais, né? Porque as peridural e RAC são por injeções, né? Lá na lombar. Aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco da RPA, né? Da recuperação pós-anestésica. Essa recuperação pós-anestésica, ela é uma sala onde os pacientes ficam para se recuperar após anestesia. É uma unidade também, uma sala chamada, né? Ela fica dentro do centro cirúrgico, onde os pacientes se recuperam da anestesia. Ela é de fácil acesso para os profissionais de enfermagem, os anestesiologistas, tá? Ou cirurgiões. É uma unidade que ela vai possuir o quê? O monitoramento contínuo. Ela tem desde ventiladores, ela tem monitores para poder ter um suporte pulmonar hemodinâmico avançado também, tem medicamentos para dor. Ela é uma área tranquila, limpa, livre de equipamentos que seja desnecessário, tá? Sempre pintada com cores suaves, claras, né? Iluminação indireta com aquela luz branca. O teto sempre à prova de som. E aqui a equipe sempre controla, tá? E elimina os ruídos, com exceção dos monitores, né? E existe também cubas plásticas, né? Para caso o paciente querer vomitar. Geralmente os boxes, uns são isolados dos outros, mas que tem uma visualização da equipe de enfermagem. E o leito, ele propicia um fácil acesso ao paciente, né? É seguro e fácil de mobilizar ele também, com camas, com grades laterais e tudo mais. A finalidade dessa sala é oferecer esse suporte ao paciente para fazer a recuperação depois da anestesia e depois da cirurgia, tá? Até que esses reflexos comecem a voltar, estar presentes, os sinais vitais voltem à normalidade, recuperando até a consciência, mesmo que ele fique sonolento, mas ele recupera a consciência. Prevenir ou tratar possíveis complicações como sangramentos, dor, né? Alguma parada até cardíaca, né?
Estabelecer as medidas também de aliviar essas dores, proporcionar ao paciente atendimento que é seguro, né? Específico que preparado também para pacientes que estejam em estado mais crítico também pós a cirurgia. A atuação do técnico na RPA é, antes de receber o paciente, observar o funcionamento dos aparelhos, dos monitores, os aspiradores, equipamentos de oxigênio e outros. Receber também o relato do anestesiologista, como que foi o tipo de anestesia, né? Como que esse paciente está. A condição desse paciente deve ser o quê? Deve ser individualizado para cada um. Porque um tomou hack, outro tomou peridural, outro tomou só bloqueio, outro tomou anestesia geral. Então depende de cada anestesia, depende de cada cirurgia, vai ser um cuidado de enfermagem. O funcionário deve receber esse paciente imediatamente, iniciar o monitoramento, né? Cardíaco e avaliar as condições dele. Manter as vias de infusões pérvias, né? Sempre livres, né? Porque esse paciente perdeu muito sangue, então com certeza ele vai tomar um volume acentuado de líquidos de soro. Fixar drenos e coletores. Observar aspectos de curativo de incisão para ver se não está tendo sangramento anormal, hemorragias. Níveis de perfusão tecidual também, principalmente periféricos, né? Que você vê se tem cianose periféricas em mão, no pé, né? Avaliar o nível de consciência dele, se ele está consciente, se ele não está, se ele está acordando. Avaliar as condições de dor também, o conforto para ele, se ele tiver dor, medicar para dor. Administrar as medicações para dor. Manter o paciente sempre aquecido com cobertor, que ele sente muito frio. A gente lembra que um paciente depois da anestesia, né, porque suprime toda, perde sangue, perde calor, então ele vai sentir muito frio. E manter o controle hídrico daquele paciente, que é o que? A entrada e saída de líquidos também. Aqui eu coloco um vídeo, tá, de sala de recuperação pós-anestésica para vocês terem uma visualização melhor o que é essa sala. E aqui eu deixo as atividades para serem respondidas. Agradeço pela participação de todos.